Salmo 11. Glória a Jesus. Se parar de dar glória a Deus, você vai sentir frio, irmão. Dá glória a Deus aí por frio passar. Bom? Quanto mais glória você dá, menos frio você vai sentir. Tá bom? Se você não dá glória a Deus, eu profetizo todo frio aí. Então é melhor você dar glória a Deus. Né, Marcelo? Dá glória, senão vai tudo aí. Me ajudem. Se fazer bom frio, nós fecha a porta, tá, gente? Salmo 11, quem achou diz amém. Quem não veio perdeu, porque eu tenho uma palavra de vitória, né? Quem não veio está perdendo. Achou que o pastor ia bater? Eu não vou bater não, irmão. Vou só passar um óleozinho. Salmo 11, para a nossa reflexão, que diz assim: no Senhor confio, como dizeis, pois a minha alma foge para a tua montanha como o pássaro. Porque eis que os ímpios armam o arco e põem as flechas na corda para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio. O Senhor aborrece o ímpio e os que amam a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu corpo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O Senhor, o seu rosto está voltado para os retos. Amém? Eu disse que era uma palavra de vitória, irmão. Fecha seus olhos, por favor. Deus, aqui estamos na sua santa e majestosa presença. Primeiramente eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, se pequei em pensamentos, atos, gestos, me perdoe. Aqui está a sua igreja, aqueles que não olharam para o frio nem para o tempo, mas vieram porque são sedentos de ti. E eu tenho uma palavra para eles, Pai. Fala com eles, fala e não te cales, que eles saiam daqui abençoados, em nome de Jesus. Se assentam, por favor. Podem também assentar e aplaudir a Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós acabamos de fazer a menção da palavra do texto sagrado, Salmo 11. Esse salmo nos chama a atenção, e a pergunta que me vem logo é: por que fugir se posso confiar em Deus? Por que fugir se posso confiar em Deus? É a pergunta que cada pessoa, cada homem, cada mulher deveria fazer a si mesmo. Por que fugir se posso confiar em Deus? Olhando para esta realidade, esta verdade,
nós percebemos nesse texto do Salmo 11, olhando para esse salmo, o salmista, esse salmo foi escrito por Davi, quando Saul o perseguia por todos os lados. O rei Saul estava louco, estava no trono e tinha poder nas suas mãos. Ele não se submetia a ninguém e julgava-se acima da lei. Olhando para esta verdade, ou para este salmo, nós vemos que Saul, ele estava sendo alimentado por mentiras, ele oprimia e matava, e os covardes olhavam para Davi e dizia: foge como um pássaro. Verso 1, o texto começa dizendo: no Senhor confio, como dizes, pois a minha alma foge para a tua montanha como um pássaro. Nós olhando o salmista, os inimigos olhavam para Davi e já estava com flechas apontadas para o seu coração e não havia como escapar. Eles olhavam para Davi e disseram: Davi, o seu inimigo está com as flechas apontadas para o seu coração, e não tem como escapar. Verso 2, o texto diz: porque eis que os ímpios armam laços e põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Os inimigos estavam cercando Davi, as flechas estavam apontadas ao seu coração para lhe destruir. Olhando para o verso de número 3, a gente percebe que os fundamentos já estavam destruídos. O texto diz, na verdade, que já os fundamentos se transtornam e nem pode fazer o justo. Quando eu olho e eu percebo que os valores morais estavam arrastados desse fundamento. Os fundamentos já haviam sido destruídos. Não havia a quem recorrer. Todo o estado estava aparelhado para o mal. O que prevalecia não era a bondade, não era a misericórdia, mas o mal prevalecia e não havia a quem recorrer. Aqui eu percebo que a justiça era inexistente. Aqui eu percebo que nesse cenário cinzento, aqueles que só olhavam para as circunstâncias tenebrosas disseram a Davi para fugir e se esconder. Mas a pergunta que me vem é: por que fugir, se posso confiar em Deus? Aleluia! Glórias a Deus. E a minha pergunta a você nesta noite é: por que fugir, se você pode confiar em Deus? Há muitas pessoas que estão fugindo, quando na verdade elas podem confiar em Deus.
Fugir não é a solução. Confiar em Deus é a solução. Fugir é para os covardes. Confiar é para os retos. Davi não foge, porque ele confia em Deus. Quando alguém disse foge porque tu vai morrer, mas ele prefere confiar, porque ele escreve o Salmo 121 dizendo: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Confiar em Deus é a solução e não fugir. Eu gosto muito de um texto de 1 Samuel, se não me falha a memória, 22, que fala sobre os valentes de Davi. E um valente que me chama muita atenção, e eu vou pregar, se não já preguei aqui, sobre Samar. Samar, todos os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, mas ele decidiu confiar e não fugir. Ele se posiciona, e quando Samar se posiciona, Samar, ele demonstra que ele não é covarde, ele decidiu confiar em Deus. Irmão, você tem que entender que quem decide confiar em Deus, inimigos se levantam, mas eu não vou me arredar os pés, porque eu decido confiar em Deus. A minha pergunta a você é: você decide confiar em Deus ou você decide fugir? Muitas pessoas decidem a fugir porque a solução melhor para elas é fugir, e fugir não é a solução. Quantas pessoas que fogem, quantas pessoas que decidem fugir, mas nessa noite Deus nos chama a atenção. Por que fugir, se você pode confiar em mim? Não fuja, confia em Deus. Ainda dos caminhos mais tenebrosos, decida confiar em Deus. Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você não precisa fugir, você precisa confiar em Deus. Decida confiar em Deus. Olhando para esta verdade, a pergunta é: por que fugir se você pode confiar em Deus? Quais são as razões que Davi tinha para confiar em Deus? Muitas, e eu vou citar algumas rapidamente. Primeira, Davi compreende que Deus está no trono. Eu repito, a primeira razão que Davi tem de confiar em Deus é que Davi compreende que Deus está no trono. Verso de número 4. Quando eu compreendo que Deus, apesar da circunstância macabra que vem sobre mim, eu tenho que compreender que Deus está no trono. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus, e os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Os homens,
por mais poderosos e truculentos, eles não têm o controle da história. O controle da história ainda está na mão daquele que está sentado no trono. Por isso Davi entende que antes de fugir, ele decide confiar em Deus. Eles acendem o poder e apoiam no poder. A justiça parecia ser inexistente, mas a verdade, Deus levanta tronos, Deus levanta reis e destrona reis, levanta reinos e abate reinos. O seu trono é eterno, o seu poder é irresistível. Ninguém pode desafiar a soberania de Deus e prevalecer. Ninguém pode prevalecer contra um Deus soberano, porque ele levanta reis e destrona reis. Ele levanta reinos e abate reinos. O seu trono é eterno, o seu poder é irresistível, e ninguém que luta contra Deus pode prevalecer. Glórias a Deus. Ele é soberano. O Deus soberano, ele está atento a tudo que acontece na terra. Os seus olhos sondam os filhos dos homens. Os seus olhos sondam aqueles que maquinam o mal e colocam em prática o poder para escapar dos tribunais dos homens, mas jamais podem esconder daquele que tudo sabe, daquele que tudo vê, daquele que tudo sonda, daquele que tudo pode. Ei, meu irmão, não fuja, decida confiar em Deus. Ele é poderoso, ele está te vendo, ele está vendo que o justo está passando na face da terra. Deus é soberano e ele está atento o que está acontecendo exatamente agora na terra. Glória a Deus. Ele está vendo o que está acontecendo conosco. Ele está vendo as injustiças que são feitas a você, a mim. Segunda verdade, Davi compreende que Deus põe à prova tanto o justo quanto o ímpio. Verso de número 5. Ele diz: o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e os que amam a violência. Está na prova, irmão. Davi entende que a perseguição de Saul é Deus colocando na prova. Toda prova vem para nos aprovar ou nos desaprovar ou nos reprovar. Sempre na vida vai ter prova que vai te aprovar e prova que te desaprova ou te reprova, como você quiser entender. Tem certas provas na nossa vida que nós somos aprovados, e tem certas provas que desaprova a gente. Olha, aqui não dá, isso aqui você errou, isso aqui é 0, repete de novo. E Davi não quer repetir prova. Davi quer vencer uma, fazer outra e sempre sair com notas altas.
Um bom estudante, se ele quiser se formar e não tomar recuperação, ele vai ter que estudar bastante para tirar 10 ou 9,5, uma nota boa, alta, para ele passar em tudo. Assim é Deus conosco. Se a prova veio e você correu, você repete a mesma. Aí você fica, mas por que a mesma coisa que eu estou sofrendo? É porque tu não passou. Deus está repetindo a prova. Porque a mesma pessoa que me persegue é Deus repetindo a prova. Quando tu passar na prova, Deus muda o jeito. Davi entende. Davi foi provado dentro de casa com a sua família. Agora, depois da cabeça ungida com óleo, Saul o persegue. Ele vence uma prova com urso, ninguém vê. Ele vence a prova com leão, ninguém vê. Mas Deus estava vendo. Deus está dizendo: você foi aprovado pelo urso, você foi aprovado dentro da sua casa, você foi aprovado pelo leão. Agora eu vou levar você para o campo de batalha para ver se você está aprovado. O irmão olha e fala: aqui não é seu lugar, vai cuidar das malhadas. Lá ele é aprovado quando o irmão diz reprova ele, mas ele vai para a casa do rei e diz: eu quero lutar. O rei quer desaprová-lo, dizendo: você é um menino, eu vou botar minha armadura em você. Ele disse: não dá não, esse negócio aí não dá, não sei lutar com esse trem. Mas Deus olha e diz assim: eu quero te aprovar diante dos olhos de todos. Ele vai para o campo, todo mundo está dizendo vai morrer, mas tem alguém que está dizendo ele vai vencer. Quando Golias levanta a lança e lança sobre ele, e quando pelo Espírito de Deus ele esquiva da lança, o povo começa a aplaudi-lo. Israel inteiro se coloca de pé quando a pedra crava na testa de Golias e ele cai para frente, porque na verdade não foi a pedra que derrubou Golias, foi a mão de Deus. Na lógica humana, se você for olhar uma pessoa ganhar uma pedrada na testa, na lógica ela tem que cair para trás, e Golias caiu para frente. Não foi a pedra, me desculpe para você que entende de Bíblia e acha que foi a pedra. Na verdade era Deus que estava por trás e deu um tapa na nuca de Golias para dizer: aqui quem manda sou eu. Eu só usei esse menino como a pedra que se dispôs a lançar, mas na verdade tinha que cair para trás. Deus fala: eu vou mostrar que quem manda aqui sou eu, e quem afronta meu povo não prevalece. Os meus olhos estão sobre a terra, e a pedra crava na testa e ele cai para frente. É Deus dizendo: aqui atrás tem eu, que te dou um tapa para dizer quem está no controle da história ainda sou eu. E eu quero dizer para alguém: quem está com o controle da história ainda continua sendo Deus. É Deus que está com o controle da história nas suas mãos. Ele prova tanto o justo quanto o ímpio. O justo é provado para ser aprovado. Eu repito: o justo é provado para ser aprovado. Você está sendo provado, irmão? Deus está te provando para te aprovar. Pastor, mas está tão difícil. Ele prova o justo como ouro é provado, é lançado no caldinho, e só as escórias é consumida.
O fogo do ourives torna o ouro mais puro. O fogo do ourives torna o ouro mais nobre, mais caro, mais belo. Assim é a prova do justo. Deus tem te colocado na prova, no fogo, mas Ele está dizendo: eu quero te deixar mais puro, eu quero te deixar mais raro, eu quero te deixar mais nobre, eu quero te deixar mais belo, mais bela. É assim que Deus prova o justo. Deus está te provando para te aprovar depois. Porém o ímpio, ele é como a escória consumida pelo fogo. Os ímpios é como a escória do ouro que o fogo queima e não sobra cinzas. Aleluia. A alma de Deus abomina aqueles que amam a violência. Ele, como sendo o reto juiz, ele galardoa o bem, mas ele pune o mal. Ele ama a justiça e abomina a violência. Ele recompensa a benevolência e castiga a opressão. Ele compadece daqueles que se compadecem. Aqueles que são justos, Ele também é justos para com ele. Mas aqueles que são maus, aqueles que derramam sangue inocente, Ele abomina a violência. Terceiro, Davi compreende que os perversos podem escapar dos tribunais da terra, mas não do juízo de Deus. Verso de número 6. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre, vento tempestuoso, eis a porção do seu corpo. Deus não é um ser bonachão que faz vista grossa ao pecado. Deus, ele exerceu o juízo no dilúvio. Ele exerceu o seu juízo na Torre de Babel. Ele exerceu o juízo na destruição de Sodoma e Gomorra. Ele exerceu o juízo no Egito, trazendo as 10 pragas. Ele exerceu o juízo na queda de Jerusalém. Ele exerceu o juízo na queda da Babilônia, na queda de Nínives, bem como dos poderosos impérios do passado. Ele fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. Ele continua sendo o mesmo Deus. O salmista diz que o vento abrasador será a parte do cálice dos perversos. Aqueles que permanecem nos seus pecados com dura cerviz terão que suportar a ira do Deus Todo-Poderoso e no grande dia do seu juízo. Quarto lugar, verso de número 7. Davi compreende que os justos receberão a maior parte de todas as recompensas.
Eu vou repetir que só um deu glória a Deus. Davi compreende que os justos receberão a maior de todas as recompensas. Tem algum justo aqui nessa noite? Eu pergunto de novo, tem algum justo aqui nessa noite? Você receberá a maior parte da recompensa de Deus para a tua vida. Verso de número 7. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto está voltado para os retos. O rosto de Deus está voltado para a sua vida nessa noite. Para você que está aqui, para você que ouve em casa, através da live, através do rádio, o rosto de Deus está voltado para a sua vida nesta noite. Se você crê, diga glória a Deus. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. Ele não inocentará o culpado e nem culpará o inocente. Irmão, nos tronos da terra, a injustiça veste-se engalanada. Enganam. Os juízes se vestem de togas manchadas de corrupção. A injustiça, irmão, tem sido grande em todas as partes. Os tribunais cada vez piores. Os tribunais se tornam o próprio braço da violência. Só que essa verdade eu gosto, que porém o tribunal de Deus, a justiça se assenta no trono e a retidão governa todos os seus julgamentos. Enquanto o ímpio sofrerá saraiva de fogo e enxofre, os retos contemplarão a face de Deus. Apocalipse 22:4, eu quero ler. Olha o que o texto diz: e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Enquanto os ímpios estiverem sofrendo saraiva de fogo e enxofre, os retos contemplarão a face de Deus e o seu nome escrito na sua testa. Esta é a vitória dos justos. De todas as alegrias do céu, de todas as bem-aventuranças por mim, nenhuma pode se comparar a esta, de contemplar a face do nosso glorioso Redentor, do nosso glorioso Deus, Criador do universo. Nada se compara. Nós queremos ver a face de Deus, mas é preciso ser justos. O apóstolo João, ele declara esta verdade: amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda que não se manifestou o que havemos de ser, sabendo que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele,
porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João capítulo 3, verso de número 2. Seremos semelhantes a ele. Em face destas verdades ditas aqui nessa noite, quando os covardes lhe aconselhar a fugir do inimigo, acuado pelo medo, olha bem dentro dos olhos deles e responde para eles: eu não preciso fugir, eu posso confiar em Deus, eu posso confiar no Deus Todo-Poderoso. Eu não preciso fugir, eu posso confiar em Deus. Ficam de pé, por favor. Você pode confiar em Deus. Você pode confiar em Deus. Coloque a mão no seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Irmã Lília, irmão Adilson, dá para cantar? Puxa uma aí. Enquanto eu oro, vocês aproximam daqui. Deus, em nome de Jesus, eu preguei sua palavra. Eu te peço nessa noite que teu Santo Espírito tenha liberdade. Tenha liberdade, Senhor. Tenha liberdade, Senhor, para falar de maneira sobrenatural na vida da sua igreja. Que teu povo venha ser abençoado pelo poder da sua santa e poderosa palavra. Senhor, continua falando de uma forma poderosa daquilo que eu não soube expressar à sua igreja. Nós não iremos fugir, nós podemos confiar em ti. Assim eu te peço, continua falando em nome de Jesus. Amém? Vamos receber eles com palmas para Jesus. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Por muitas vezes na vida do crente, a luta é constante em seu caminhar. Tem momentos que a prova é tão grande que te pesa até parar. As lágrimas molham seu rosto, o inimigo está quando pensa que está sozinho, desesperado, só pelo caminho. Meu filho, eu estou aqui. Tempestade breve vai passar, que o barco no meio do mar. O piloto não guia ao mar. Vitória, a palmeira, vento vem, essa palmeira, também, que pode se levanta a vitória. Às vezes tem na boca, falando do crente em comparação, diz que ele como a ovelha, o problema não reclama não, prova atrás.